Olá, olá! Tenho que aproveitar dias como hoje, que minha vibe tá lá em cima e que eu tô inspirada para gravar o vídeo. E esse é o segundo vídeo para falar um pouquinho aí para os soldadinhos da Sol. Acho que quase todo mundo me chama por esse apelido, né? A minha família me chama de Lala, tem gente, algumas poucas pessoas de Sol, mas a grande maioria me chama de Sol. Então, me permita chamar vocês de soldadinhos. Vocês são meus soldadinhos. Vocês realmente são maravilhosos comigo. E é uma benção ter a quantidade de amigos que eu tenho, a quantidade de pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida. Sempre, desde pequenininha até os dias atuais. Nesse vídeo eu quero falar um pouco de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu comecei a ter hemorragias. Hemorragias enormes. É forte o que eu vou dizer, mas para vocês entenderem, era de tamanhos de bifes, saíam de mim, assim. E foi diagnosticada como um mioma. E eu passei por um médico, por 2, por 3, por 4, e nenhum queria me operar, porque eu não tinha filhos. E eles achavam que essa operação poderia comprometer o meu útero e depois eu ter dificuldade de engravidar. Então, cada um veio com uma teoria que, para mim, não fazia o menor sentido, para que eu não operasse, para que eu retardasse essa cirurgia, para tentar diminuir o tamanho do mioma e etc. E eu não me conformava com isso. Então eu fui atrás do segundo médico, do terceiro, do quarto, e no quinto eu conheci um soldadinho chamado Dr. Elvídio dos Santos, um ser humano de muita luz. Ele chegou pra mim e falou assim: Soraya, eu te opero, eu não vou tirar seu útero e eu te opero, vamos lá, vamos enfrentar isso aí. O doutor Elvídio me operou e era para ter ficado tudo maravilhoso. Me operou com muita competência e salvou minha vida. Teria ficado tudo certo se não tivesse esse material ido para biópsia e tendo chegado o resultado de que aquele mioma, que ninguém queria operar, na verdade era um sarcoma de estroma e era maligno. E 30 dias depois eu tive que voltar para a mesa cirúrgica para fazer cirurgias de retirada de órgãos como forma de tratamento dessa malignidade. Ou seja, pela coragem, pela determinação e por todo o envolvimento e empatia do Dr. Elvídio, eu fui operada e só por isso eu tô aqui hoje gravando esses vídeos, porque senão eu não teria tido esses 20 anos de vida maravilhosa que eu tive até agora, após tudo isso que aconteceu comigo. Então, primeiramente, gratidão por ele, por todo o apoio que ele deu na época aos meus pais. Eu vou contar uma coisa para vocês. Na época eu não tinha plano de saúde, é capaz dele nem lembrar disso. Meu pai estava pagando tudo particular e a princípio era uma cirurgia, né? E com a malignidade virou 2 cirurgias. Ele se comoveu com o gasto que meu pai estava tendo. Meu pai tinha dividido a parte do médico em 3 cheques. E ele nem aceitou receber o segundo e o terceiro cheque, comovido com os gastos que ele estava tendo, com as emoções, com tudo que a gente estava passando. E esse médico hoje, que começou a carreira dele mais dedicado
a cirurgia, ginecologia, obstetrícia, ele foi se especializando mais em questões hormonais. Ele é um dos raros médicos aí que trabalha com implantes hormonais, é muito conhecido, tem pacientes de outros países que procuram por ele para tratamento, um grande nome, uma grande referência, e isso só prova que quanto mais você faz pelo outro, mais você prospera. E eu só vi ao longo desses 20 anos esse ser humano prosperar. E mesmo de longe, mesmo tendo perdido contato com ele, eu me alegrei por cada conquista que esse médico teve, porque eu não tenho dúvida que é tudo obra de Deus na vida dele, né? Quanto ele faz e ele recebe mais ainda. Nessa cirurgia eu não precisei, nessa época eu não precisei fazer quimioterapia nem radioterapia, a cirurgia já era o tratamento, e tudo isso me trouxe 3 sequelas, né? A primeira, a questão hormonal, porque eu tinha 23 anos de idade e cortei meu ciclo menstrual desde então. Então imagina a bagunça que isso é no corpo de uma pessoa. A questão da esterilidade, de não poder gerar um filho. E o pior de tudo, o trauma. As pessoas que convivem comigo mais intimamente sabem que há 20 anos eu tenho uma dor de cabeça e eu acho que eu tenho um câncer na cabeça. Uma unha minha encrava, eu acho que deve ter um câncer nessa pele aqui. E há 20 anos é como se eu vivesse com um alvo assim na minha cabeça. Isso realmente se tornou um grande trauma para mim. Minha mãe, até então, eu nunca tinha escutado a minha mãe reclamar de uma dor de cabeça. Nada. 2 anos depois do que aconteceu comigo, a minha mãe teve um câncer de mama, que ela descobriu no início. E estava no iniciozinho, ela fez a rádio, fez o procedimento. E 9 anos depois, esse câncer voltou como uma metástase óssea. E a minha mãe lutou 9 anos. Durante 9 anos demorou para voltar, né? E depois que foi diagnosticada, ela lutou por 2 anos contra essa metástase, já sabendo que não tinha cura. Acho que de tudo que eu sinto hoje, uma das coisas que mais me dói é isso, porque talvez eu não tenha compreendido tudo o que ela sentia, sabe? O vazio que eu via no olhar dela. A gente conversava com ela e o pensamento dela estava longe. É uma pessoa que tem um diagnóstico desse, viver sem futuro, sem uma perspectiva, né? Sem muito objetivo, é uma vida muito rasa, e ela tinha que ter descoberto dela. Eu também lamento que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje de medicações que podem ajudar nesse processo. Hoje eu estou tomando medicação de ansiedade, de depressão, né? São remédios que estão realmente me fortalecendo tanto, né? Além de principalmente a minha fé, porque Deus está em tudo, até na sabedoria que Ele deu para que a ciência desenvolvesse esses remédios. E esses remédios realmente estão fazendo toda a diferença na minha vida. Eu queria que minha mãe pudesse ter tomado também, porque talvez ela pudesse ter vivido, não com dores, que ela não sentia dores, mas que ela pudesse ter vivido com mais emoção o tempo de sobrevida que ela teve. E essa falta da minha mãe é algo que
que realmente é incurável, né? Isso sim, é uma doença que é incurável para quem fica. É uma dor que não passa. A gente toma paliativo, mas não passa. E foi isso que aconteceu há 20 anos atrás. Um câncer raríssimo no estroma, o mais comum é endométrio, colo de útero. O meu caso é 1% dos casos que acontecem no útero. E a possibilidade de recidiva, de isso voltar, aí é muito menos de 1%, é a coisa mais rara da rara. Mas eu sou uma pessoa trabalhada nas raridades, eu sou uma pessoa diferenciada, e o danado voltou. E isso aí eu vou falar um pouquinho mais no terceiro vídeo. Beleza? Obrigada. Saúde, paz. O resto a gente corre atrás. Fé.